A paz do Senhor, meus queridos irmãos, chegamos na última lição do último trimestre, ou quarto trimestre, segundo semestre de 2018. E eu quero desejar para você, já de antemão, um novo ano, um ano cheio de saúde, um ano cheio de bênção, um ano cheio de graça, de prosperidade, para você, professor, para você, pastor, para você, meu querido aluno, para sua classe de escola bíblica dominical, que o ano de 2019 seja ano de poder, de santidade, de bênção. Esse é o desejo do meu coração para você, para sua família, porque nós chegamos no dia 30 de dezembro de 2018, última lição do ano. E para mim foi uma bênção, uma alegria estar com você todo domingo, participando da nossa escola bíblica dominical. Lição 13, a humildade e o amor desinteressado. Isso chama-se altruísmo, amor desinteressado. É o nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos amou, Ele amou você que está acompanhando essa lição de uma maneira tão sui generis, tão ímpar, tão especial, que deu o seu Filho unigênito, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa! Isso que é o amor desinteressado, o altruísmo. Lucas capítulo 14, versículo 11 é o nosso texto áureo, que diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O assunto é esse, a humildade, o amor desinteressado. Verdade prática. Jesus apresenta a partir de seu próprio exemplo. Isso chama-se pedagogia de Jesus. Aprendei de mim, o seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta, como indispensável aos que querem servi-lo. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo de Lucas capítulo 14 e 11, que ele é muito interessante, né? O contexto está entre os versículos 7 a 11 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas. A censura do Senhor Jesus foi contra aqueles que sempre buscavam assentar nos primeiros lugares. O texto bíblico nos informa que um dos principais dos fariseus havia convidado o Senhor Jesus para um desses grandes almoços, esses almoços antigos. Era comum que vários convidados comparecessem em banquetes. Esses homens que convidaram Jesus, ou esse homem especificamente convidou Jesus, possivelmente era alguém, então, bem economicamente. Pelo menos a gente percebe alguma coisa em Lucas 14, 12, ou infere. Apesar de o convite parecer amável, amigável, a gente percebe nas entrelinhas as intenções daquele senhor, aquele anfitrião e seus colegas fariseus. A intenção deles não era das melhores, não. Eles estavam observando Jesus atentamente para que pudessem descobrir algum motivo para apresentar uma acusação contra ele. Você percebe isso em Lucas 14, versículo 1. Então, se você ler o capítulo 14, versículo 1, diz: aconteceu num sábado, no sabate, que entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Olha só. Então, os versículos que seguem, que é o 2 ao 6, mostram Jesus curando um homem hidrópico, em meio a uma discussão sobre a legitimidade de curar alguém no sábado. Lucas 14, 3. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Após a narrativa do milagre, do triunfo de Jesus sobre os religiosos que ficaram calados diante dos questionamentos dele acerca do sábado,
Lucas nos informa que o nosso Senhor começou a reparar na forma com que os convidados daquela ceia estavam escolhendo os melhores lugares em volta da mesa, aquela mesa que era feita em forma de U. E diante disso contou a parábola dos primeiros lugares. Naquela época, na sala onde se celebrava a ceia, havia uma mesa cercada de divãs que tinham a capacidade de acomodar 3 pessoas. Esses divãs eram colocados em forma de U ao redor da mesa, que era retangular. Na posição central da mesa, isto é, na cabeceira, ficava a pessoa mais importante ou que tinha mais importância. Ao seu lado esquerdo ficava a segunda pessoa em importância e ao lado direito a terceira pessoa em importância. Assim, o divã à esquerda da cabeceira da mesa era o segundo em honra e depois vinha o divã da direita. Eu coloquei, e se você acessar o site www.professoralberto.com.br, você vai encontrar uma ilustração que eu coloquei. Aqui está pequeno, mas dá para você ver essa ilustração de um sistema antigo, onde então era a mesa em forma de U, onde sentava o principal e os seus demais convidados. Você pode ver isso baixando aí a lição no meu site, tá? www.professoralberto.com.br. Bom, então esse era o sistema que os judeus se alimentavam naquela época. Entretanto, naquele alimento, naquela ceia em que Jesus estava, essa regra parecia estar sendo ignorada. E os convidados estavam demonstrando o seu egoísmo, procurando os melhores assentos. Diante desse clima de soberba, de arrogância, de imprudência, Jesus começou a contar a parábola dos primeiros lugares. Na parábola, Jesus usa a figura de uma festa de casamento, uma celebração, onde as regras deviam ser observadas ainda com muito mais rigidez. Jesus aconselha que em tal festa não é prudente que alguém se apresse em ocupar o lugar de grande honra, pois é possível que o anfitrião tenha convidado uma pessoa ainda mais importante. E quando tal pessoa chegar à festa, não restará outra alternativa senão o anfitrião mandar você levantar para dar lugar à pessoa mais importante. Obviamente, essa pessoa ficará muito envergonhada, muito constrangida, humilhada, mas humilhada por causa da sua própria soberba. Jesus exorta que é muito melhor que a pessoa ocupe primeiramente um lugar inferior, para que quando o anfitrião chegar, o convide para um local superior, um local mais importante. Jesus estava ensinando nessa parábola uma importante lição sobre a humildade e a autodepreciação. A lição principal declara: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Provérbios capítulo 25, versículos 6 a 7. Então, esse é uma parábola, essa é uma parábola muito relevante. Tem gente que não tem juízo, chega em qualquer local, já vai sentando, nem sabe se aquele local é adequado. Às vezes acontece isso com pessoas até na igreja, irmão. Chega e já vai, o pastor nem está no púlpito, já chega lá no púlpito, já vai sentando, senta às vezes até no lugar do pastor. Olha que simplicidade. Aí o pastor, obrigado, falou: irmão, aqui é o local do presbítero Beltrano, esse aqui é o local do nosso pastor. E a pessoa fica sem graça. Aí sai murmurando, fala: irmão me humilhou. Não, é você que não teve prudência. Já vai sentando no local. Fica ali quietinho, o pastor vai te chamar. O pastor chama você. Tá, irmão? Então tenha prudência. Somente quando você vai fazer uma visita numa congregação, mas eu sou pastor. Eu sei, irmão, mas entra, se apresenta, fica quietinho, depois o pastor te chama. Claro que chama. A hora que ele vê que é o pastor, e a gente vê isso normalmente nas igrejas.
Agora a pessoa, a primeira vez que vem na igreja, vai subindo, vai sentando em qualquer... Nem sabe se pode. Prudência, né, irmão? Ou soberba mesmo. Então ele está falando aqui, o nosso texto fala, portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Eu já contei para vocês a história do moço, eu já contei em uma dessas lições, a história daquele moço que foi pregar, que foi todo cabibrona dele, com o peito aberto e todo cheio de soberba, e foi, e subiu e começou a falar, e pregar, e falar em grego, em arabai, tanta coisa. Não deu nada. A mensagem dele, irmão, ninguém nem deram glória a Deus, coitado. E ele ficou triste, né? Terminou aquela mensagem e desceu chateado, com a cabeça baixa. A irmãzinha que estava lá no pé lá da coluna onde ele ia passando, ela falou, irmão, se o irmão subisse do jeito que o irmão está descendo, o irmão ia descer do jeito que o irmão subiu. Olha que coisa, irmão. É isso aí. Então é isso que diz a palavra de Deus, o que é exaltado será humilhado. Né? Então que Deus tenha misericórdia de nós. Leitura bíblica em classe. Lucas 14, 7 a 14. A interação. Como a gente terminou então esse trimestre, a revista termina falando sobre a importância de nós termos uma postura sábia, né? Uma postura humilde e não soberba. Os objetivos: primeiro, interpretar a parábola dos primeiros lugares e dos convidados. 2, sublinhar as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. E 3, distinguir a recompensa da humildade e do altruísmo. A introdução, Jesus contou a parábola dos primeiros assentos ou lugares de honra e dos convidados a partir de uma refeição na casa de um fariseu, e eu já falei isso, mas para ficar mais claro, está aqui em Lucas capítulo 14, versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Tá vendo? Então ele contou a parábola. Interpretação da parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Primeiro, o dia, a ocasião e o local. O dia, a ocasião, o local. Essa parábola foi contada, são 3 pontos importantes. No início do capítulo já fala que era um sábado. Então o dia é um sabate, foi um sábado. A ocasião, versículos anteriores fala da cura de um homem hidrópico. Então foi nessa ocasião. O mestre então revelou que os religiosos que se encontravam ali faziam determinados trabalhos que eles julgavam importantes no dia do sábado, conforme Lucas 14, 5. E que curar o homem sem importância para eles certamente era lícito. Por isso, nada lhe podiam replicar sobre isso, conforme Lucas 14, 6. E o que fala mais é o local, que era na casa de um homem importante, que é um fariseu de posses. 2. A parábola. É com esse contexto em mente que devemos analisar essa parábola. A parábola dos assentos ou dos primeiros dos convidados. Havia 2 objetivos por parte do Senhor. Primeiro, ele procurava ensinar aos convidados e ao mesmo tempo aos seus discípulos e a todos que o aceitam acerca de não se buscar lugares de honra, pois o reino de Deus servir é mais importante do que posições elevadas. Segundo, ao curar o hidrópico, Jesus instruiu o anfitrião e a todos nós que não devemos ser preconceituosos, seletivos, quanto aos convidados para uma ocasião especial, pois assim como Deus aceita a todos, devemos ser prestativos e servir com carinho a todos, desde os mais abastados até os mais excluídos socialmente. 3. Os grandes ensinamentos da parábola. Os ensinamentos de Jesus para os convidados não são uma série de bons conselhos, não se trata disso. Conselhos sobre etiqueta social, mas são lições prático-espiritual. Por isso, essa última lição do ano, essa última lição desse último trimestre, visa nos dar consciência, despertar a nossa mente de uma postura verdadeira de discípulo de Cristo, destacando a importância na prática de demonstrarmos
o quanto vivemos sob uma forma diferente, uma forma de santidade, de piedade, de altruísmo nesse mundo. Então, o resuminho do tópico 1, da lição 1, a interpretação da parábola dos primeiros lugares e dos convidados ensina-nos os grandes valores ou verdades práticas espirituais. Há um subsídio exegético bem grande, retirado de uma obra chamada Comentário Bíblico Pentecostal. Tópico 2. As grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. 1. A primeira grande lição da parábola. Esta parábola ensina, acima de tudo, a humildade. Então a pessoa chega no local, seja humilde, querendo já sentar no primeiro lugar. Não, tenha discernimento, né? Sabe, tem gente que é assim, irmão. Coitado, chega e já quer, o pessoal até brinca, né? Quer sentar na janelinha, né? Não pode ser assim, irmão. A pessoa tem que ser prudente, chega no local, observa, né? Não vá querer sentar no local que é um local de honra, né? Que ele pode ficar ruim para você mesmo. Então a pessoa tem que ter discernimento. 2. A segunda grande lição da parábola. Então a primeira é a humildade, a segunda, além então da humildade, Cristo ensina nessa parábola que se formos dar um jantar, devemos convidar e acolher os menos favorecidos. Olha só o que diz o versículo 13. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Em outras palavras, tem gente que só convida pessoas para ir para o espaço que ele pode oferecer com a intenção de ser convidado também. Talvez não seja o caso da sua comunidade, mas tem muita igreja assim. Tem ministro que convida a pessoa só para depois ele ser convidado pelo outro. É complicado isso, né? Isso não tem, talvez, onde você congrega, mas por aí está cheio de gente assim, irmão. Aí o versículo 13: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Ele está dizendo o seguinte: chama pessoas que não vão poder te convidar de novo. Porque você vai fazer isso não para ser recompensado, você vai fazer isso por amor, por altruísmo. Está vendo como a ideia que está aqui vai contra a lógica humana? Terceiro, a lógica do reino é diferente da humana. As duas grandes lições da parábola, nos primeiros assentos e dos convidados, desafiam a lógica do homem, pois nessa prevalecem os adágios, os estratagemas ou estratégias oportunistas, mas na lógica do reino de Deus é diferente. De igual forma, devemos ajudar os que não têm condições, pois esses geralmente são esquecidos, são ignorados, eles tornam-se invisíveis, pois não tendo nada a oferecer, acabam invisíveis, abandonados, esquecidos. O Senhor, porém, ensina que quando formos realizar algo assim, devemos convidar os pobres, aleijados, mancos e cegos, pois esses não têm como nos recompensar. Isto, porém, não significa que ficaremos sem recompensa, porque o vosso Pai que está no céu e vê tudo em oculto vos recompensará. Resuminho do tópico 2, humildade e amor desinteressado, que é o altruísmo, são as grandes lições ensinadas nesta parábola, que também desafia a lógica humana, o raciocínio mundano. No subsídio histórico-cultural, eu coloquei então aquela casa em forma de U para você tomar conhecimento. Basta você entrar no site www.professoralberto.com.br, baixa a lição que você vai ver então lá esse material ilustrativo. E item 3, a recompensa da humildade e do altruísmo. 1. Humildade e altruísmo. Nessa parábola, Cristo nos ensina a cultivar a humildade. Eu tenho tido o privilégio, a oportunidade de dar muitas palestras para famílias. E eu tenho uma palestra que eu ministro sobre Mateus capítulo 5, sobre as sementinhas.
E a primeira sementinha que eu sempre falo é sobre a humildade. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. E eu trabalho isso, como eu preciso desenvolver essa humildade. Sem humildade, irmão, seu casamento está fadado ao fracasso, suas relações sociais estão fadadas ao fracasso, suas relações na igreja, na comunidade estão fadadas ao fracasso, suas relações no trabalho estão fadadas ao fracasso, em qualquer local. A humildade é a base de tudo. O crente lavado e remido no sangue de Jesus, nascido de novo, leva desaforo para casa, engole sapo, e entra no quarto dele, fecha a porta e coloca tudo nos pés do Salvador, que te conforta e com o seu bálsamo te dá paz. Isso chama-se humildade. Essa história de bateu, levou, irmão, pois está cheio de gente machucada. Ele, olho por olho, dente por dente, pois está cheio de gente banguela e cega. O cristão nascido de novo, ele tem que ser humilde, prudente, pronto a ouvir e tardio em falar. E aqui está falando da humildade. Mais do que uma lição da educação humana, Cristo fala sobre o privilégio que possuímos de servir e não sermos servidos, exultando o serviço ao próximo, não por vanglória, não por vaidade, mas por dedicação pessoal, por altruísmo. Eu admiro você, professor de escola dominical. Todo domingo prepara a sua lição. Você tem os seus afazeres, as suas responsabilidades, a sua agenda, mas você dedica um tempo para preparar a lição e voluntariamente, altruisticamente, chega no domingo, você está lá, acorda mais cedo e vai ministrar a sua aula. A bênção do Senhor está sobre a sua vida, meu irmão professor. 2. Amor, a palavra-chave do altruísmo. Atualmente a palavra amor está desgastada por muitos amarem apenas de lábios, de palavras, mas não na verdade. O texto bíblico, porém, é bastante enfático. O amor não seja fingido. Romanos 12:9, parte A. O amor, então, é a palavra-chave do altruísmo, pois esse só pode ser praticado em amor. E, por sua vez, o amor só pode ser revelado na prática. E 3, a recompensa. Retribuir uns aos outros não é altruísmo. Isso não é altruísmo. A pessoa te convidou para ir comer uma janta na sua casa, depois você retribuiu. Isso não é altruísmo. Você retribuiu. Agora, quando você oferece algo sem pensar na retribuição, aí é altruísmo. Tá? É que nem essas irmãs que dão aula. Elas acordam cedo, preparam a lição, vai lá e dão. O que elas vão ganhar com isso? Não tem salário, não tem nada. Isso é altruísmo. Uma vez uma irmã falou assim para mim: eu admiro as chamadas testemunhas de Jeová que saem de casa em casa fazendo o evangelismo. A irmã, que simplicidade, falou isso para mim. Eu falei: irmã, mas por que você admira isso? Não, porque eles vão todo domingo. Pois é, mas se eles não forem, o Jeová deles vai destruir eles. Eles fazem com medo de Jeová. Eles têm, porque nem se não serão salvos, serão servos maus se não fizerem aquilo. Eu não admiro isso não, irmão. Eu admiro você. Você que prepara a sua aula, você que ora, você que faz tudo e voluntariamente, porque você já é salvo, você não precisava disso. Você vai dar aula, por que você dá aula, irmão? Você já é salvo, você já teve os seus pecados lavados e remidos no sangue de Jesus. Então por que você está fazendo isso? Isso é fruto do Espírito, é a boa obra, mas não é para ser salvo, não é porque você está com medo de Deus. Não, você faz isso porque você ama a Deus, porque você já é salvo. Então isso é altruísmo. Você está entendendo a diferença? Por isso que eu admiro você, porque isso é altruísmo, graças a Deus. Então retribuir uns aos outros não é altruísmo, mas ajudar os que estão necessitados certamente é altruísmo. Ninguém que ajude e estenda a mão aos necessitados ficará sem retribuição da parte de Deus. Então, resumindo do item 3, a humildade e o altruísmo não devem ser praticados por causa de reconhecimento, mas sua prática com motivações corretas
trará recompensa da parte de Deus. Na verdade, eu tenho um exemplo aqui de uma irmã que falou sobre esse grupo religioso, mas pode ter também gente no nosso meio que só faz coisa com base de retorno, irmão. Eu dei um exemplo aí, né, que a gente vê muito nas religiões que praticam boas obras para ser salvo, e não porque já são salvos. Mas às vezes acontece até no nosso meio também. Tem gente que só faz coisas se ele tiver algum interesse por trás. Isso não é altruísmo. É igual aquele irmão, que é irmão, eu lavo a igreja, eu limpo a igreja, tudo. Mas no final do mês você tem salário? Tem. Então você já recebeu o salário, irmão. O que você quer? Chegar, meu Deus, eu limpava a igreja. Sim, mas você recebeu o salário. Isso não é altruísmo. Agora, se você faz isso voluntariamente, se você faz tudo voluntariamente, aí é altruísmo. Aí realmente é altruísmo. Está vendo a diferença? É importante a gente entender isso. Agora tem um monte de gente, até no nosso meio também, que vai lá e faz tanta coisa, mas ele recebe, né? Então tá bom, ele faz, ele recebe, digno é o seu salário. Sim, mas você recebeu. Então, você não tem nada de altruísmo nisso. O altruísmo é quando efetivamente você faz coisas sem recompensa humana, porque a recompensa quem vai dar é Deus. Amém, meu amado? Então nós temos aqui um subsídio bibliológico, comentário bíblico pentecostal e o encerramento da última lição. Jesus aconselhou as pessoas a não se apressarem a ocupar os melhores lugares em um banquete. Entretanto, hoje muitos estão ansiosos para elevar a sua posição social. Brigam, cometem até absurdos, chantageiam só para ocupar um espaço. A quem você procura impressionar? Em vez de buscar prestígio humano, prestígio desse mundo, procure um lugar onde você possa servir, sem receber, sem ir atrás de recompensa. Se Deus quiser que você o sirva em uma escala maior, Ele mesmo convidará a ocupar uma posição elevada, porque Ele é Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Que Deus continue abençoando a sua vida. Acesse o meu site www.professoralberto.com.br, que você tenha uma aula abençoadíssima e uma vez mais um feliz ano novo, um feliz 2019, cheio de paz, de saúde e de prosperidade para você e para sua família. Fique na paz do Senhor.